A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou hoje um comunicado oficial informando que todos os solicitantes de visto de estudantes e de intercâmbio deverão tornar públicos os perfis de suas redes sociais. A partir de agora, quem deseja tirar o visto de estudante precisa deixar seus perfis, então, públicos. A gente vai falar sobre esse assunto agora. Deixa eu trazer para cá a nossa convidada que está aqui conectada. É Larissa Salvador, advogada especialista em imigração. Bom, Larissa, o Trump já tinha falado sobre esse assunto, agora chega o aviso oficial, né, sobre isso, falando que o visto ele não é um direito, ele é um privilégio, né, ele é algo que é concedido e por isso essas exigências todas. Como é que está isso para você que trabalha justamente ajudando, né, as pessoas que tentam imigrar ou migrar para os Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Realmente a situação tem causado alarme, né? Já estava um pouco de caos quando eles tinham bloqueado a emissão de vistos de estudante e também do agendamento para estudantes em maio, mas agora as pessoas estão preocupadas com a privacidade, né? Porque se eu tenho o meu perfil fechado, não significa que eu estou fazendo algo de errado. Significa que eu sou uma pessoa seletiva e quero controlar quem tem acesso à minha vida. Mas atualmente o governo americano está usando o argumento que essa triagem de redes sociais vão ajudar na segurança nacional. E eu acho que muitas pessoas já entenderam que esse argumento da segurança nacional do país sempre vai ter um peso maior quando a gente está argumentando em situações de imigração. Carla. Isso. Boa noite. Eu fico me perguntando, né? O candidato que quer estudar nos Estados Unidos tem que expor a sua vida, mesmo que ele tenha uma rede privada, né? Que às vezes só posta com a família, posta criança, filho pequeno, né? É muito delicado essa exposição, né? Aí eu te pergunto, o que você fala para os seus clientes? Como é que, nesse momento, que tipo de orientação você dá? Porque você lembrou o que já tinha acontecido em maio, ou seja, essa dificuldade maior, né? E agora mais uma barreira. A senhora aconselha, é melhor abrir mesmo, porque se não abrir não vai ter jeito, abre enfim, o que uma pessoa que quer ir para os Estados Unidos agora e gostaria de ser aceito vai ter que fazer na sua avaliação? Enfim, é isso mesmo, não tem jeito, é daqui para pior, a senhora, né, dá para ver alguma chance de, não me parece que o Trump vai regredir neste caso específico, enfim, como é que você orienta os seus clientes nesse momento de tanta mudança em relação a isso? Nesse momento, o conselho mais certeiro é: se você quer vir estudar nos Estados Unidos, abra o seu perfil. Não é uma coisa que vai durar por muito tempo, depois da entrevista você pode fechar. Sinto muito se você estava tentando, né, se esconder de uma ex para não saber onde você estava indo. Se você quer estudar, vai ter que ser aberto, porque eles vão sim usar isso como uma base para negar o visto de estudante. Então, hoje você está já aceito em Harvard, né, que é a universidade que começou toda essa problemática, vamos dizer, dos vistos de estudante. E se você não tiver a sua rede social aberta, mesmo já tendo sido aprovado, mesmo já tendo pago, aliás, às vezes, né, o registro para você poder estar indo para aquela faculdade, se o seu perfil não estiver aberto, você vai ser negado. No momento, essa diretriz está focada no visto F1, que é o de estudante, né? O M1, que é para áreas técnicas de estudo, e também para o J1, que são os vistos de intercâmbio. O visto de turista e as outras categorias continuam sem essa triagem adicional. Mas vale adicionar que a questão de você colocar as suas redes sociais, quando você preenche o DS-160, que é o formulário para você fazer a petição do visto, já requer as suas informações de rede social há um tempo já, mais de 5 anos. Aliás, não somente eles pedem as suas redes sociais, quanto também pedem os seus números de telefone dos últimos 5 anos e qualquer e-mail que você tenha usado também nos últimos 5 anos. Então, a mudança drástica hoje é que não basta somente pedir as suas redes sociais, e se tiver aberta eu vou lá e
olhe um pouco, mas agora você tem a obrigação de abrir se você quer realmente vir estudar, porque senão eles vão falar, opa, você está escondendo alguma coisa, então nós já vamos negar para proteger a segurança nacional. Pois é, ô Larissa, aí tem toda uma questão... E se a pessoa... Vai lá, Carla. Desculpa, eu fiquei curiosa. Desculpa, Diego. Se a pessoa não tiver rede social, é melhor ela faz um aberto? Ou tem essa, assim, às vezes a pessoa não tem rede social, por exemplo. É raro, mas acontece. E nesse caso? Olha, eu vou te falar que é raro, mas acontece muito, aliás, tá? Tem pessoas hoje muito mais conscientes do simplesmente gasto de tempo, né, que você tem nas redes sociais e que realmente eles não tem Facebook, não tem Insta, não tinha nem Orkut quando existia, e que durante a entrevista essas pessoas vão ter que explicar, olha, eu nunca tive rede social, ou então eu não tenho rede social desde tal dia. E o meu conselho para essas pessoas é, aliás, fazer uma busca antes de ir à entrevista, mostrando que o seu nome não aparece em nenhuma rede social, justamente para facilitar essa conversa, né, de explicar para o oficial que em pleno 2025 eu não tenho uma rede social. Então, não há necessidade de você criar uma, mas vai ter sim uma necessidade de explicar o porquê que você não tem. Larissa, para te perguntar também, eu ia sobre a questão das universidades, porque esse é um tema que tem pegado aí para o Trump, né? Ele tem cobrado muito. Para aqueles estudantes que já estavam aí, eles estão tendo muita dificuldade? Olha, no início de maio, quando tudo começou aqui, o foco era muito a Harvard, né? Porque eles estavam falando sobre os protestos que estavam acontecendo sobre a Palestina e tudo mais. Então, inicialmente, foi um ataque muito centralizado na Harvard, que até eles ameaçaram de cancelar o F1 de todo mundo que já estava na escola. Então, as pessoas hoje estão um pouco ok, porque a Harvard tem ganho todas as instâncias, né, de recursos que eles têm tomado contra a administração Trump, mas ao mesmo tempo gera uma insegurança. Por quê? Eu achava que eu estava bem, porque eu tenho visto de turista, de estudante, eu estou indo para a escola, eu não estou trabalhando, eu realmente estou, né, focando no meu estudo, mas até a situação se acalmar mais, as pessoas estão muito inseguras, porque a gente não sabe o dia de amanhã quando a gente fala sobre visto de estudante aqui nos Estados Unidos. É tudo muito improvável, né? As pessoas não sabem, na verdade, imprevisível, né? Não sabem qual vai ser a próxima medida adotada pelo Trump. Então, aquelas pessoas low profile, para usar um termo em inglês, deixem de ser, né? Se exponham um pouco mais, percam a vergonha, bloqueia o ex e a ex, porque agora não tem jeito. Todo mundo vai ter que abrir sua rede social se quiser estudar nos Estados Unidos, né, Larissa? Exatamente, porque é aquele equilíbrio, né? De um certo lado, é verdade. O visto de estudante não é um direito, é uma escolha e se concedido um privilégio. Então, realmente, antigamente eu costumava falar que, gente, eu não sei nem o que eu vou tomar de café da manhã ou almoçar no dia de amanhã. Mas hoje em dia é muito mais certeiro eu saber o que eu vou comer amanhã do que para que lado as coisas vão cair com essas novas políticas imigratórias a respeito do visto de estudante. Perfeito. Larissa Salvador, obrigado pela participação conosco, viu? Um abraço, uma boa tarde. Boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Carla, e o Brasil tem prometido agir, né, de uma maneira igual aos Estados Unidos, também exigindo, né, aquela famosa reciprocidade do direito internacional. Isso, Diego, o Itamaraty tem se posicionado diplomaticamente em todos esses casos, tanto das tarifas ou com essas questões dos vistos, como você falou, adotando um tom de reciprocidade. E o presidente Lula tem até evitado, né, algumas manifestações mais duras em relação ao comportamento e à diretriz do governo Trump. Enfim, a gente teve aí os ataques ao Irã no último final de semana. O Brasil tenta também ficar
um pouco distante disso, apesar de que o presidente Lula coloca ali a sua opinião em relação aos conflitos, mas evita um pouco, né? E aí, nesses casos de visto, é como você falou, a política é da reciprocidade, mas acaba, de fato, prejudicando aí, né, estudantes que querem fazer especializações, aprimoramento fora, e enfim, e aí a gente tem que ver se vai parar por aí ou se o Trump vai continuar apertando as rédeas contra pessoas que querem estudar, né?